Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos começar a leitura do verso 31. Amém? E se os irmãos, como de manhã, puderem projetar aquela... deixa aqui no versículo para a gente acompanhar a leitura, depois já deixa no jeito aquela parte da canção, da primeira canção, 1000 Graus, que tem o momento das guerras e cantando a vitória. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39 diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer aleluia! Rapaz, isso aqui, nós temos que vibrar demais com uma declaração dessa. Amém. Amém, povo de Deus. Você está feliz de ter recebido essa palavra? Eu estou muito feliz. Amém. Pai, nós estamos felizes por ouvir a palavra de Deus. Pai, aquilo que sai da tua boca, do teu coração, e é direcionado ao nosso coração, à nossa vida, somos destinatários desta carta de amor, dessa carta de graça. E esta, ó Deus, é a nossa esperança. A nossa esperança não está, ó Deus, nas coisas deste mundo, no plano econômico, no plano político, ó Deus, nos recursos desta terra, nos nossos diplomas, na ciência. Não, a nossa esperança está na tua palavra, aquilo que a tua palavra diz que nós somos, temos e podemos. Por isso, nesta hora, nós tomamos posse de tudo quanto ela diz a nosso respeito. E, ó Deus, não apenas no intelecto, não apenas aqui na mente, na cognição, mas no Espírito. Revela-nos, Pai, no Espírito. Transforma-nos, Pai, no Espírito. Traga, Senhor, uma revelação, uma iluminação aos olhos do nosso entendimento e nos faça sair daqui diferentes da forma que entramos. Não faça, Senhor, de modo algum que tenhamos simplesmente um tempo que se passa a uma reunião, mas que nós sejamos aqui, Senhor, transformados, renovados, ó Deus, tocados pela palavra e pelo teu Espírito. Por isso, usa, Deus, o pregador nesta noite. Ó Deus, fale o que o Senhor quiser. Eis aqui o teu servo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Diga graças a Deus. O nome dessa mensagem é Mais que Vencedores. Amém? Nós temos mais que vencedores aqui nesta noite. E se você se lembra da primeira canção, 1000 Graus, nós cantamos e um trecho da canção diz: mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Então não é pelo fato de você estar passando por uma guerra, por uma batalha,
por um momento, sabe, de infortúnio, de aflição, de oposição, que você não é vencedor. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que se mostra o grande guerreiro da fé. Você e eu somos guerreiros da fé, e nós temos a convicção de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Amém mesmo, gente? Eu estou diante de vencedores aqui ou não? Então vamos fazer como vencedor? Fala assim: eu sou mais que vencedor. Amém? Eu sei que talvez você está vivendo um momento difícil. Talvez a sua mente está tentando sabotar os planos de Deus para você, exatamente para que você não acredite nisso. E você fala: é mais uma palavra, é mais uma indução, sabe? Com uma palavra assim motivacional. Querido, eu não tenho compromisso com palavra motivacional, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela gera motivação no nosso coração. A palavra do Senhor, ela é para cima. A palavra do Senhor, sabe, gera incentivo, ela nos encoraja, ela nos joga para cima para vencer, porque para isso o Senhor morreu, para que você tivesse vitória aqui, começando daqui. Sabe, Jesus, ele foi no madeiro, ele foi crucificado exatamente lutando a maior de todas as batalhas. Ele batalhou contra a morte. E ainda que ele tivesse sido tragado pela morte por causa exatamente do nosso pecado que ele assumiu ali na cruz, mas a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou, e porque ele venceu o maior e o último inimigo a ser vencido, agora ele nos deu a condição de mais que vencedores. Então, mais que vencedores, dá glória a Deus. Mais que vencedores, faz barulho para Jesus. Mais que vencedor, levanta a mão. Mais que vencedor, pula no seu lugar. Mais que vencedor, vibra. Mais que vencedor, não fica com cara de maracujá de gaveta. Ainda que nós passemos por momentos difíceis. Pastor, mas fala a verdade, o senhor não ficou com a carinha de maracujá nesses dias de Covid? Confesso que teve momentos que eu fiquei com a carinha, né? Inclusive, você viu que eu não gravei o Bom Dia, Queridos Amorosos. Por quê? Porque eu não queria pôr minha carinha. Chamei os universitários. Aí o último foi o Samuel. Aí o Samuel falou assim: pai, faz comigo. Eu falei: não, filho, eu não vou aparecer na tela não. Mas por quê? A minha cara de maracujá de gaveta, sua cara está mais bonita. Você pegou o Covid junto comigo, mas você tem 15 anos, né, saradaço. Nem parece que pegou, bonitão. Aí ele falou assim: pai, você não está com cara de maracujá de gaveta. Aí eu falei, aí por dentro eu falei: glória a Deus. Eu sei que tem momentos que a gente fica assim, farolzinho meio baixo, mas sabe, pode ser um momento, como Jesus fala: passa, no mundo passais por aflições. Aflições fazem parte do mundo da vida, mas vai passar, não pode permanecer. Permanece a alegria do Senhor na sua vida, porque a alegria do Senhor é a sua força. O amor de Deus não passa, ele não acaba. O Espírito Santo, ele não pega a malinha quando você está deprimido e sai: essa casa está muito sombria aqui, eu vou sair daqui. Não! O Espírito Santo fica lá. Ainda que às vezes fica um pouquinho apagadinho por causa da nossa falta de fé, mas ele está pronto para... Quando você começar a voltar os olhos novamente para a palavra de Deus, quando você continuar em oração, quando você continuar fazendo decretos de fé, né, pastora? Quando você começar a olhar não para os montes, mas olha para o céu e fala: ah, sim, de lá vem o meu socorro, do Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus que não poupou o seu próprio Filho, Ele não poupou antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente, ou seja, graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele não foi capaz de poupar o melhor, Ele não vai te dar isso que você está esperando? Sabe, então nós precisamos virar a chave, entendermos que nós somos mais que vencedores. E eu acho interessante porque essa carta de Paulo, aliás, Romanos,
É uma carta muito poderosa. Inclusive a conversão de Martim Lutero foi exatamente lendo Romanos, não é? O grande reformador. E Romanos, ela traz exatamente, são assuntos, né? Mas um assunto principal é a justificação pela fé. E Paulo, nessa parte, no capítulo 8, ele vai falar exatamente da nova vida debaixo da graça. Ele vai falar exatamente dessa nova vida segundo o Espírito de santidade e de adoção. Porque uma vez que nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito de adoção, através do qual nós podemos falar para Deus: Abba, Pai. Sabe o que quer dizer isso? Paizinho. Você tem agora intimidade com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Você pode chegar na presença dele sem medo de ser fulminado e chamar papai, paizinho. Esta é, sabe, o cerne da carta de Paulo, sobretudo o capítulo 8, que fala dessa nova vida debaixo da graça. Mas alguns dizem também que essa sessão, ela é traduzida como cântico de vitória, que começa: se Deus é por nós, então é um cântico que já te dá certeza. Você começa a ler, você já é empoderado. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você já sai, sabe, para a batalha com a vitória nas suas mãos, porque Deus é por você. Ele luta as suas guerras. Nessa peleja você não tem que pelejar. O Senhor diz: essa peleja é minha. E você é filho amado. E qual o pai entre nós, que mesmo tendo inclinação ao mal, ao que é mal, não dá boas coisas aos filhos, não cuida dos filhos, não protege, quanto mais o nosso Pai Celestial. Paulo, ele traz então em Romanos 8 exatamente essa transformação debaixo da graça. E Romanos 8 também, ela é considerada como uma carta de declaração da liberdade. É uma declaração da liberdade cristã. Amém? E é interessante que nesse contexto, nessa sessão, melhor dizendo, do 31 ao 39, nós vemos de uma forma muito mais incisiva Paulo falando das provas e certezas do amor de Deus. E ele vem falando exatamente, trazendo um entendimento por meio de retórica. São perguntas que já induzem a uma resposta. Quer ver que é uma pergunta que já induz a resposta? A pergunta dele no verso 31 é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a primeira verdade que nós precisamos entender, não somente na mente, mas sobretudo no Espírito, é que Deus é por nós. Eu sei que você vai falar assim: mas eu não mereço. Não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com a graça dele. Ah, mas eu não fiz por onde? Não tem a ver pelo que você fez, tem a ver pelo que o filho dele fez. Ah, mas eu não estou muito bem, sabe? Não tem a ver como você se sente, tem a ver como que está o coração do Pai em querer te abençoar e ser por você. Você está entendendo isso? Ele decidiu, Ele é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Eu quero que você entenda de uma vez por todas que Deus não está irado com você. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Você não sabe o que eu aprontei. Não é possível Deus saber de todas essas coisas, ainda assim Ele não está irado, Ele está bravo comigo. Ele está irado comigo. É exatamente por isso que minha vida não flui, sua vida não flui, porque você não está vivendo no centro da vontade do Pai. Porque quando você entender o quanto o Pai te ama, você não vai querer outro lugar, porque quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não vai viver no chiqueiro de porco, se tem uma casa arrumadinha, com mesa, com pão, com churrasco, com tudo. Aí, as crianças estão dando até glória a Deus. Você não dá um glória a Deus aí, não? Né, Juliana? Por isso que é difícil competir com ela. Mas fica aqui comigo. Então, preste atenção.
nós temos que entender que Deus não está irado conosco. Como que foi a mudança? Deus estava irado conosco? Sim. Por causa do pecado havia uma ira de Deus, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E todo filho de Adão é desobediente, porque Adão desobedeceu, herdou então a toda a descendência o quê? Desobediência, pecado. Nós já nascemos inflamados com isso. E exatamente quando antes de encontrar com Jesus, a ira de Deus permanecia sobre as nossas vidas. Mas quando nós encontramos Jesus, Jesus passa a ser o substituto nosso na cruz. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós. A morte não era para Jesus, era para nós. Jesus não conheceu o pecado, mas a Bíblia fala que Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, quando o Pai te olha, quando Deus te olha, me olha, Ele não vê um pecador melhorado, Ele vê um homem e uma mulher justo diante dEle, porque o sangue de Jesus cobriu toda a injustiça, toda a impureza. Agora quando Ele olha, a ira dEle é desviada, porque quando era para nos atingir, ela foi desviada e atingiu Jesus lá no madeiro, foi descarregado, não tem mais nada. Não, mas pastor, fala a verdade, tem um restinho de ira de Deus, não é possível que minha vida, querido, sua vida, eu já falei, renove a sua mente, creia na palavra de Deus, viva pela fé, e você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Quem está comigo aqui? Renove a sua mente, creia na palavra de Deus, viva pela fé, e você vai experimentar o centro da vontade de Deus, que é experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Então, se sua vida está bagunçada, você pode ter certeza que tem alguma coisa aqui que não está de acordo com o plano de Deus para você. E isso não é vontade de Deus ficar te espezinhando, sabe, não é jogando praga, isso não tem nada a ver. As coisas que nós passamos na vida são concernentes à vida, ao mundo. Jesus, Ele viveu na vida, Ele viveu na terra. Você acha que Jesus viveu aqui e não passou pelo que nós passamos? Pelo contrário, Ele passou pelo que nós passamos. E é por isso que Ele é o sumo sacerdote excelente, porque passando por tudo isso, Ele se compadeceu de nós. E Ele não ofereceu sangue alheio de animais mortos, Ele ofereceu o seu próprio sangue por nós. E sabe, por isso Ele te fez mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem vai lutar com você? Se Deus é com você, alguém vai te derrubar? Alguém vai te matar? Alguém vai conseguir? Não, porque Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o inverso poderia ser verdadeiro, não tem esse versículo, mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas Ele não é contra você, amém? Ele é por você, diga, Ele é por mim, amém? Está resolvido isso? Só que tem que estar resolvido, não é só aqui domingo no culto, maravilhoso, céu na terra, 1000 graus de unção, eu me rendo. Tem que ser na segunda-feira, tem que ser lá no seu trabalho, tem que ser lá na sua casa, com sua esposa, com seu marido, tem que ser lá, sabe, na sua faculdade, tem que ser lá na rua, tem que ser na sua vida. Não pode ficar somente aqui, você tem um Deus que é por você. E Paulo continua fazendo a retórica dele, e ele diz o seguinte, no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode intentar acusação? Ei, não, esse não. Esse, eu tenho acusação contra ele. Ele não pode exercer esse mandato. Afinal de contas, ele já fez muita falcatrua, já fez corrupção ativa, passiva, ele tem ficha suja, ele tem improbo, a moralidade dele é dúbia, ele está todo atrapalhado, ele não pode ser. Ele está acusado, ele tem acusação contra ele. A Bíblia diz, Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus
nos escolheu. Deus nos elegeu. Pastor, mas eu era inelegível, por isso Ele te escolheu. Você não podia escolher, porque um pecador não pode salvar a si mesmo. Sabe, a nossa justiça diante do céu, diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. A pessoa pode ser a melhor pessoa aqui na terra, politicamente correta, certinha, não atende ao padrão do céu. Por isso que é o céu que escolhe o homem, é Deus que escolhe o homem, não o homem que escolhe a Deus. Nós só nos rendemos. Quantos se rendem aí ao Senhor? Faça apenas isso, se renda. Eu sei, alguns irmãos são mais assim, falam assim, pastor, é errado em não falar assim, eu aceito Jesus. Na verdade, assim, se fosse pegar o pé da letra, usar tecnicamente, nós sabemos que Ele que nos escolheu. Mas é como se nós tivéssemos escolhido que Ele nos escolheu. Entendeu? Porque eu me render, eu aceito, eu me rendo que Ele me escolheu, mesmo eu sendo inelegível. Ele te escolheu. Então, para aquele que Ele escolheu, quem pode acusar? Ah, mas pastor, sabe, as pessoas às vezes vêm me acusando, elas vêm falando impropérios. Se você está dando causa, então você sabe que esse caminho não é o caminho de Deus. Então você precisa o quê? Resolver isso, você precisa se arrepender e saber que Deus te perdoa. Amém? Mas uma vez que você já confessou o pecado, você já deixou o pecado, você já se arrependeu, você já fez confissão acerca daquilo, alguém pode te acusar? Ninguém. Porque se nem o Pai te acusa, porque na verdade Ele não é acusador, e sim o diabo, então ninguém pode te acusar. Você está ouvindo isso? Ninguém pode te acusar. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa a gravidade, não importa a sutileza, não importa o espírito maquiavélico que você tramou, mas isso é que você ainda, eu estava nas trevas. Agora você veio para a luz, e as obras, sabe, foram manifestas, então você largou, você deixou que a luz brilhasse e dissipasse as trevas da sua vida. Agora você se arrependeu, você lançou diante da cruz aquele pecado, você confessou, ah pastor, mas ainda tem um, então confessa. Sabe por quê? Porque enquanto tiver umzinho, enquanto tiver ainda alguma coisinha, um levedinho, sabe, isso vai ser moeda para Satanás, e ele ama acusar. Quando você sentir acusação na sua lata, na sua cabeça, você pode ter certeza que não é Deus que está te acusando, Deus quer te absolver, Ele já te absolveu. Quem está te acusando é o diabo, e ele só vai ter moeda para exigir alguma coisa se você der legalidade. Então confessa logo isso, e corre para o abraço do Pai. Larga isso não te pertence mais, era da vida pregressa, da vida nas trevas, do chiqueiro, da lavagem de porcos, do mundão terrível. Você agora tem a vida de Deus, você agora é chamado à mesa para comer o melhor desta terra, você agora tem o Espírito Santo que te faz usufruir da presença do Pai. Você tem uma vida totalmente transformada. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Então não dê essa moeda nas mãos do Satanás. Não dê. Sabe, muitas vezes na vida do crente vem uma certa tristeza, por causa de falha e de erro. Sabia que vem? Paulo mesmo escreveu, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Uma tristeza de vez em quando, que a gente está achando que é bonito ser feio, aí vê que tem alguma coisa que não está combinando com a nossa nova vida, a nossa nova natureza, então vem uma tristeza, segundo Deus, é para produzir arrependimento. Arrependimento é não saia do trilho, filho. Eu tenho um trilho maravilhoso, eu tenho um trem bom para você, não saia desse trilho. Não saia desse caminho,
Não abra mão, não venda o seu direito de primogenitura por prato de lentilha. Quem está me entendendo aqui nessa noite? É isso. Então vem uma tristeza, segundo Deus, para produzir o quê? Arrependimento, é voltar ao lugar da onde nós não devemos sair, nem precisamos. Para que o filho pródigo saiu da casa do pai? É uma pergunta, não é? Mas quantos pródigos às vezes nós temos no nosso meio? Agora preste atenção, a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Tristeza, segundo o mundo, é simplesmente o quê? É aquela dor de consciência. Às vezes alguma coisa que me fez mal, não pela iniquidade do pecado, mas pelas consequências do pecado. Tem pessoas que, eu estou me sentindo tão mal. Aí parece que ela está sentindo mal com o pecado, mas não é com o pecado, com as consequências do pecado. Isso é uma tristeza segundo o mundo. E se a pessoa não tiver um encontro com Jesus, ela vai morrer nos seus pecados e delitos. Aliás, ela já está morta. Você não sabe. Mas aquele que nasceu de novo, quantos nasceram de novo? Aqueles que receberam a nova vida debaixo da graça, aqueles que passaram a ter o espírito de santidade e adoção, pelo qual podem falar, Abba, Pai, eles podem cantar o cântico da vitória, porque sabem que Deus é por ele, e que não há acusação contra os eleitos de Deus, porque Deus é quem os justifica. Você diante de Deus é justo, e a justiça de Deus é a capacidade de nós nos mantermos na presença dele sem medo, sem sermos fulminados. Um homem pecador jamais poderia estar diante de um Deus santo sem ser fulminado. Mas uma vez que, através do sangue de Jesus, que nos cobre, nos limpa de todo pecado e de toda injustiça, nós podemos correr para o colo do Pai, sentar no colo dele, abraçar, recostar a nossa cabecinha e falar, papai. E ele fala, filhinho, eu te amo. E não tem acusação, não tem ira, porque ele já nos escolheu e já nos justificou. Alguém é crente nesta noite, pode dizer um glória a Deus? E ele ama escolher inelegíveis, viu? Porque ele escolhe os loucos mesmo, os feios, os que não são, os desprezados. Então, o bom, eu acho ótimo esse RH de Deus, porque eu vejo tanta chance para mim nele. Não é, Sérgio? É bom demais, né? E o mundão lá fora, embora seja todo embaçado, ele quer o quê? O protótipo da perfeição. Não é verdade? Deus não. Vem como você está, filha. Vem despedaçado, vem arrebentado, vem desprezado, vem humilhado. Você que não é, você que é Silva. Desculpa, minha esposa é Silva também, mas é porque o Silva é comum, né? Não é um Menezes, né? Tates, né? Oh. Esses dias me perguntaram, falaram assim, nossa, que nome, Arturo. É ali da América Central, do Panamá. Ah, é? E esse Tates aí? Eles dizem aí que é descendência grega, mas estou esperando minha tia lá no Panamá fazer a árvore genealógica para ver se é mesmo, né? Vai que tem uma herança lá na Grécia, né? Amém, Jesus? Paulo continua dizendo, e continua com as retóricas maravilhosas dele, e aqui ele vai falar, quem os condenará? Sabe, porque depois da acusação vem a condenação. Acusou, e a acusação contra nós era certa, líquida e certa, porque havia um escrito de dívida que era contra nós. Toda alma que pecar, esta também, qual que era a acusação? Pecou. Qual era a condenação? Morte. Qual era a acusação? Pecou. Qual era a condenação? Vamos lá, gente? Tem gente meio devagando aqui. Qual era a acusação para todos nós? Pecou. Qual era a condenação sobre todos nós? Então, toda acusação vai gerar uma condenação. Mas Paulo novamente faz a retórica. Quem os condenará? Porque ainda que houvesse uma acusação, um escrito de dívida, que alguém poderia requerer, é Cristo quem morreu, então ele pagou a conta, ele morreu a nossa morte, então hoje não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque era para eu ser condenado à morte, mas Jesus falou, sai para lá, eu vou morrer no seu lugar,
E Ele fez isso por amor. E por isso que Ele nos tornou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor é que vence a batalha. O amor é que é a maior e mais poderosa arma que nós temos. Porque se nós entendermos, recebermos, sermos iluminados acerca do amor de Deus, nós vamos ficar indulgentes com relação, ai, não me ama, ai, eu estou perdido, ai, alguma coisa vai acontecer. Não, o Pai te ama com amor eterno e com benignidade, Ele te atraiu. Você, por meio desse amor, não tem ninguém que pode te condenar, não tem ninguém que pode te acusar, ninguém pode ir contra você e nada vai te separar desse amor. Você quer mais, querido? Não, então dá um glória a Deus aí. Então, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Porque Ele não apenas pagou o preço. Já pensou se Jesus tivesse morrido e permanecido no sepulcro? Mas não tem mais nada no sepulcro. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Então preste atenção. Ele não apenas não acusa, mas Ele também te absolve da condenação. E não apenas isso, de uma forma passageira, mas como Ele venceu a morte, agora todos que estão nele, não apenas foi retirada o escrito de morte, mas agora você pode viver uma vida para a glória de Deus, porque Cristo ressurgiu e agora você e eu podemos viver em novidade de vida. Agora nós temos a vida de Deus, ou seja, Cristo morreu, mas antes ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai, e Ele faz o que lá à direita de Deus Pai? Nos acusa. Está vendo aquele filho lá? Eu morri por ele, mas não vale a pena não, Jesus. Jesus falando com o pai. Ô pai, olha só, não é possível. Ele fica fazendo isso? Não, a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Nesse mesmo momento, nessa mesma hora, Chamanabassou. Ora manassuricanta labachai. Ori manassou caramachai. Nesta mesma hora, você que fez tantas súplicas e orações, e acha que Deus ainda está irado com você, que acha ainda que os céus estão fechados sobre a sua vida, eu quero te falar que nesta mesma hora, Jesus, que morreu por você, ressuscitou e foi para estar à direita do Pai. Ele está intercedendo por você, orando por você em amor. Ele quer o teu bem, por isso Ele está orando por você, por mim. E se você tem dúvida da sua oração, não tenha da de Cristo. Eu vou repetir, se você ainda tem dúvida que a minha oração não passa desse teto, porque eu não estou jejuando tanto que eu deveria, eu ainda fiz algo que me desabona, está vendo que tudo resume em mérito, enquanto você ficar pensando em mérito, você não flui. Não pensa no mérito, não olha para si, olha para a graça, olha para o Filho, e aí não haverá teto sobre a sua casa, não haverá céu de bronze, porque a sua oração, ela encontra a oração do Filho, e chega perfeitamente na presença do Pai. Oh! Porque enquanto eu achar que eu sou bonzinho, que eu faço uma oração eloquente, bonita, e por isso que os céus estão abertos, eles continuarão fechados. Talvez naquele momento eu me sinto até bem, né? Eu jejuei essa semana, eu fiz uma oração tão bonita e tal. Mas a hora que aconteceu alguma coisa fora daquele protocolo, eu já não me sinto tão vencedor assim. E eu quero falar nessa noite exatamente isso, quando Paulo diz, no verso de número 35, quem nos separará do amor de Cristo?
ele vai falar exatamente isso, que não existem situações dessa vida que podem nos separar do amor de Cristo. E é o amor que vence a batalha. Lembrei daquela canção, né? Assim que eu luto as minhas guerras, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado. Sabe o que acontece? Nós somos guardados pelo amor do Pai. Ninguém nos toca porque Deus nos ama. Ninguém nos condena porque Deus nos ama. Ninguém nos acusa porque Deus nos ama. E pelo que consta, ninguém vai nos separar desse amor para a eternidade. Então, é isso, assim que nós lutamos a nossa guerra, sabendo que nós somos amados. E é exatamente isso. Ele fala, olha, então não fique olhando. Paulo diz, olha, não é tribulação. Eu queria saber, interagir um pouco aqui como eu fiz de manhã, para ver se a igreja está atenta, né? E ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou perguntar, vocês respondem. Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? O que nos separará do amor de Deus? Nada, nada, nada. Pastor, mas nada é nada? Sim. E no grego, no original, o que significa? Nada. E no hebraico, nada. E no aramaico, nada. Você está me entendendo? E na Almeida Revista e Corrigida, nada. E na Almeida Revista e Atualizada, nada. E na NVI, nada. Querido, a palavra do Senhor está dizendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos falar que em todas essas coisas, que coisas são? Tribulação. Quem já passou por tribulação aí? Ou está passando? Então, eu quero te falar que você é uma pessoa normal. Você é um ser humano que mora aqui nessa terra. E exatamente por isso passa por tribulações. Quem já passou por angústia aí? Já ficou angustiado? Também, você não é um anjo, você é uma pessoa de carne e osso. Então Paulo está dizendo, não é tribulação, não é angústia, não é perseguição, não é perigo, não é espada, não é bala, não é terror noturno, nada disso pode interferir na sua natureza, na sua identidade. Veja bem, nada disso pode mudar o que você é. Você não é vencedor ou mais que vencedor porque você não passa por tribulação. Você não é mais do que vencedor porque você não passa por angústia. Você não é mais que vencedor porque você não passa por perigo. Você não é mais que vencedor porque você não passa por perseguição, por fome, por nudez. Não, você é mais que vencedor porque Deus te amou. E Ele te amou a tal ponto de te elevar na condição de filho de Deus. E que naquele dia, ainda que você estiver morto, você vai reviver e vai viver a eternidade com Ele. Amém? Então, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos mais que vencedores por meio do amor. Nós temos falado isso, que tudo que o amor toca, enriquece, tudo que ele produz, permanece. Então, o amor de Deus tocou em nós, e Ele nos enriqueceu. Ele nos deu agora a condição de sermos filhos amados e sermos mais que vencedores. Tudo que o amor toca permanece. Agora aquele que faz a vontade de Deus e permanece no amor de Deus, ele vive eternamente. E se o amor então não resolver, nada mais resolve, mas o amor resolve. O amor resolveu no nosso dilema. Nós não temos mais acusação, nós não temos mais condenação, nós não temos mais a ira de Deus sobre nós, e ninguém pode tirar o amor dele por nós. Está resolvido. Eu e você somos mais que vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor. Pastor, mas eu estou lutando uma batalha. Mas você é mais que vencedor.
Parece que só depois que passar pela batalha e vencer que você é. Não, você já é mais que vencedor, porque Cristo já te deu a vitória. Não, você não ouviu bem isso. Eu não sei o que você está passando e vivendo. E talvez você fale, não, pastor, isso é insolúvel. Pode ser insolúvel para mim, para você, mas não para Deus. Eu quero te falar, se você está passando por um momento de luta, um momento de guerra, travando batalhas, em qualquer área que seja, inclusive espiritual, eu quero te falar que Deus já te deu em Cristo Jesus a vitória. E Ele já te fez mais que vencedor. O grande problema é que nós fazemos a nossa interpretação de vencedor segundo o padrão humano. E se você buscar no dicionário, você vai ver que o vencedor é aquele que venceu, não é? Aquele que triunfou, aquele que sobejou. Então, normalmente vai associar aquele que tem algum predicado. Ou seja, ele venceu na vida, ele enriqueceu, ele venceu uma determinada situação na vida dele, passou num concurso, ele conseguiu uma promoção, ele está agora por cima lá na empresa, ele é isso, ele é aquilo. Então normalmente coloca-se dessa forma, é o padrão humano gosta de ver as coisas nessa ótica, né? Quem tem talvez bens, quem acumulou bens, quem tem acesso de repente a um ambiente onde vai dar status, ou dinheiro, ou promoção, enfim, a vitória, ou seja, aqueles que são vencedores, eles estão associados a isso, não é? Mas se a gente pegar de repente a vida de Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele viveu, né, foi açoitado, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele sofreu naufrágio, ele tinha um espinho na carne. Essa pessoa, talvez no padrão secular, não seria um mais que vencedor. No entanto, ele é mais que vencedor. Assim como eu e você podemos passar por situações na vida, elas não estão determinando quem nós somos. Por quê? Porque Deus que determina quem nós somos em Cristo Jesus. E Ele diz, você é mais que vencedor. Sabe, o mais que vencedor é aquele que, como a palavra do Senhor diz, como Paulo disse mesmo, né? Graças a Deus por Cristo Jesus, que sempre nos faz andar em triunfo. Graças a Deus por Cristo Jesus, que sempre nos faz andar em triunfo. Ou seja, nós podemos passar por todas essas situações que eu falei aqui, nominei, mas nós podemos andar em triunfo. Então eu quero falar nesse momento a respeito de características de pessoas que são de fato mais que vencedores. Virar a nossa chave, sair daquela chave secular, mundana, que está associada, como eu falei, a bens, a status, a poder, a um momento de vitória, a um momento de êxtase, a um momento que é ovacionado, a um momento que tem influência. Nada dessas coisas necessariamente vão dizer se a pessoa é de fato mais que vencedoras. Talvez sejam até vencedoras do ponto de vista humano, mas sabe, quando eu e você estamos em Cristo, nós temos um outro degrau que subimos, como eu falei aqui de manhã. O degrau não é mais nesse parâmetro raso de poder, de influência, de bens, de riquezas, de algum status, de alguma coisa que o homem gosta e seduz o seu olhar. Mas quando você é chamado de mais que vencedor, está falando que a sua glória, ela está acima da glória desta terra. Aquilo que você recebeu não é simplesmente o que vai ficar nessa terra, um diploma que vai ficar nessa terra, uma influência que fica nessa terra, um bem que fica nessa terra, sabe? Algo que os homens talvez, aplaudem, mas na verdade o que você recebeu é a condição de ser filho de Deus, ou seja, agora você não tem mais acusação, não tem mais condenação, não tem mais a ira de Deus e você vai viver eternamente com o Pai. Ou seja, viva a sua vida aqui, mas com a sua mente na vitória que há no céu. Ou seja, nada nessa vida aqui vai ser capaz de tirar a sua paz. O mais que vencedor é que esse que não tem nada que tira a paz dele. Por quê? Porque ele não está refém dessas coisas. Porque ele está no outro nível. As pessoas vão
né, aplaudir vencedores, mas o Senhor é que te chama de mais que vencedor. Você tem maior triunfo, você tem maior glória, não sua, mas a glória de Deus na sua vida, e você será sempre bendito do Pai, amém? As características, a primeira, o mais que vencedor, ele não é orgulhoso, ao contrário, ele é humilde, diga humilde. O mais que vencedor, ele não bate no peito dele e fala assim, eu tenho, eu sou, eu posso. Como Paulo, ainda quando ele reconheceu que ele trabalhava, ele falou assim, mas eu trabalho, não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, quando se tiver que se gloriar, o homem que é mais que vencedor, a mulher que é mais que vencedora, ele se gloria no Senhor. Ele pode até receber honra, porque a honra é devida, não é verdade? Romanos 13 fala sobre honra. Nós damos honra a quem honra merece, mas a glória não tem a ver com mérito, tem a ver com natureza. Glória somente a Deus. Então preste atenção, este homem, ele tem essa característica, o mais que vencedor. Ele é humilde, porque ele sabe que a sua condição, ela é ligada, na verdade, à sua natureza. Ou seja, ele é mais que vencedor, não é simplesmente porque ele tem uma performance boa diante dos homens, mas ele é mais que vencedor porque Cristo teve a melhor de todas as performances e ele está em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? Entendeu? Ele é mais que vencedor porque ele está em Cristo. Mais que vencedor é aquele que entendeu que não é a performance dele, mas a performance de Cristo que sobejou qualquer performance humana, porque não é o que o homem pode fazer, mas o que Cristo fez. Isso é que me dá esse status de ser mais que vencedor. Isso está ligado à minha natureza, transformada pela fé. Eu creio que Jesus fez, e agora Ele está em mim e eu nele. Agora eu me torno mais que vencedor, porque Ele é mais que vencedor. Amém? Então tira Jesus de nós, não tem nada de vencedor, não tem nada de triunfo, não tem nada de êxtase. E é o que os homens ficam fazendo no mundo dos viventes, dando, né, certa obséquio, palmas, mas tudo passa. A própria glória do homem vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por quê? Porque ele está em Cristo e Cristo está nele, ou seja, a eternidade está nele. A vitória é muito maior. Então essa é uma característica. Qual que é a característica? A sua humildade, porque ele reconhece que a natureza dele é de mais que vencedor, a identidade dele em Cristo é de mais que vencedor, não está ligada à condição. Como eu falei, não é tribulação, não é perigo, não é fraqueza, não é desprezo, não é desvantagem numérica, não é falta de recurso, porque muitas pessoas falam, pastor, eu tô como um perdedor porque eu não tenho recurso, mas é porque você está olhando para a sua mão. Quando eu olho para a minha mão, eu vejo quão eu sou limitado, mas quando eu olho para as mãos de Deus, eu vejo o quanto Ele é ilimitado, e aí eu entro numa outra dimensão. Enquanto eu ficar pensando na minha desvantagem numérica, eu vou combater essa luta como Gideão, são mais de 130 mil inimigos, e eu só com 300, mas com 300 levantados por Deus, você vai vencer essa batalha, como Gideão venceu. Amém? Você está entendendo isso? Talvez você vai estar em situações que você vai olhar os olhos naturais e vai falar, não, eu não tenho jeito, essa guerra está perdida. Aos olhos humanos estaria, mas Deus está ao seu lado. Deus é por você, lembre-se disso na segunda-feira, lembre-se disso na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também. Deus é por você, você e Deus, maioria absoluta. E é bom, é exatamente essa luta que você olha e fala assim, do ponto de vista natural, estaria perdido. Mas quando você vê a vitória, aí você fala, realmente não foi eu, não foi os meus recursos, não foram, sabe, o meu exército numeroso, foi a mão de Deus, é muito melhor. Quem está entendendo isso? Segunda característica de uma pessoa que é mais que vencedor. A primeira é que ele é humilde, que ele sabe que
Ele é mais que vencedor por causa da sua natureza em Cristo, a sua identidade em Cristo. Nada além disso. A segunda característica do mais que vencedor é que ele não subestima o inimigo. Nós temos um inimigo declarado, que é o diabo, por sinal significa adversário. E por termos um inimigo, nós não podemos subestimá-lo. Paulo ele vai dizer exatamente isso, que nós não ignoramos os desígnios do inimigo. Então, ou seja, existe um inimigo declarado, ele é opositor, ele é adversário, ele não tem nada com Cristo e também não tem nada conosco, mas ele usa de ardis e sobretudo de mentiras para tentar nos intimidar. Uma das principais armas do diabo chama-se mentira, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, porque desde o princípio assim ele vive. E quando ele lança uma mentira a seu respeito, a meu respeito, é uma arma, uma seta. Nós devemos usar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos mentirosos, inflamados do inimigo. Ele quer inflamar a sua vida com mentira. Não caia no laço dele, não. Não caia nas armadilhas dele. Por isso nós, como mais que vencedores, nós sabemos que temos essa luta, nós não subestimamos. É interessante que um tempo atrás eu tive que ler um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Até aquele chinês sabia que se você vai para uma batalha e desconsidera o inimigo, você já entra derrotado. Então você tem que considerar. Por isso Paulo falou, nós não ignoramos. Agora, isto é um lado da moeda. Agora existe outro lado que eu quero combater aqui com a palavra. As pessoas que têm medo do diabo. As pessoas que sendo crentes morrem de medo do diabo. Ainda bem que ninguém assustou aqui, né? Mas às vezes na vida do dia, não, o inimigo está tripudiando. Não, sabe, é aquela pessoa na minha casa que ainda não tem Jesus, então ela está trazendo más influências, mau agouro para minha casa. Querido, deixa eu te falar. Quantos crentes nós temos aqui? Levanta a sua mão. Olha só quantas casas estão sendo santificadas nesse exato momento. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha casa, só eu de crente. Ei, eu falei, você e Deus, maioria absoluta. Gideão ganhou a batalha com 300. Você vai vencer. Aliás, você já é mais que vencedor. Amém? Amém? Agora preste atenção. Paulo ele vai ensinar aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 7, sobre a relação, por exemplo, de um homem ou de uma mulher, sendo crente, que está casada com um homem ou uma mulher não crente. Ou seja, um homem crente casado com uma mulher não crente. O que acontece no convívio? O homem crente santifica a esposa no convívio com ele, e vice-versa. A mulher crente, no convívio com o homem não crente, santifica o marido. E os filhos são endemoniados? Não, são santos. Paulo diz isso. Quem está entendendo isso aí? Então deixa eu te falar. Na antiga aliança, os religiosos eles tinham todo um protocolo e tinham um porquê. Mas havia realmente um rito que não se tocava em coisas impuras, principalmente o sacerdote. Não é verdade? O sacerdote não tocava em esquife, né, em morto. Ele não tocava em coisa impura, ele não bebia tipo de certas coisas. Por quê? Porque se ele sendo santo, ele toca ou ele ingere, de alguma forma, tem, né, esse acesso a uma coisa impura, o que acontece? Ele fica impuro. Então um santo, no Velho Testamento, na Velha Aliança, tocando em algo profano, o que acontece? Ele fica impuro. Amém? Velha aliança. E na nova aliança? Na nova aliança, você é sacerdote. Amém? Quem é sacerdote aí? Agora não é só um.
Aliás, o sumo sacerdote é Jesus, mas ele nos fez reis e sacerdotes. Agora nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Amém, Jesus? Agora você como sacerdote é santo. E se você tocar em algo impuro, o impuro vai ser santificado. Eu vou repetir, na nova aliança em Cristo Jesus, você vai tocar e vai purificar, vai santificar, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem está recebendo isso nessa noite? Então para de ficar com medinho. Ah, fizeram mal, mal agouro, fizeram um trabalho. Fizeram mesmo, estão trabalhando lá no escritório, lá nas empresas aí, estão falando, não pastor, mas não é esse trabalho, é aquele nas matas. Mas deixa, ué. Está gastando dinheiro, tempo e não vai pegar. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, crente, é o diabo que vai fugir de você, sabe? A bênção vai correr atrás de você e o diabo vai fugir de você. É assim que funciona, porque você é filho de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, rugindo para poder tragar. Então veja bem, Pedro está alertando: seja sóbrio, seja vigilante. O que é isso? Sobriedade é quando você está o quê? Atento à palavra, está na luz da palavra. Então você sabe o que a Bíblia diz, o que ela diz que você é, o que você tem, o que você pode. Então não vai vir mentira, você está sóbrio, você está vigilante na palavra, você não vai ser levado por ventos, por mentiras, você está sóbrio e vigilante. Então o diabo ele vai ficar assim andando, como ele faz, ao seu derredor. Mas o que diz a palavra é que os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor. Então se o inimigo está ao seu derredor, o anjo do Senhor está ao seu redor. E o anjo é maior. E ele é mais numeroso. Porque, como eu disse de manhã, se a terça parte caiu dos anjos que estavam com o Senhor, 2/3 permaneceram na presença. Então, para cada um caído, tem 2 de Deus, 2 poderosos para te guardar e te livrar. Maior é o que está em você. João escreveu na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 4, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O próprio João também vai dizer no capítulo 5 dessa primeira carta, no verso 18, que o inimigo não pode tocar naqueles que são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então, querido, o inimigo não pode te tocar. Aquele que é mais que vencedor, ele vai para a guerra, ele sabe que ele é protegido, que os anjos estão ao redor, que ele pode resistir ao diabo, que o diabo vai fugir. Ele anda sóbrio, ele anda vigilante, ele sabe que maior que é aquele que está nele, e ele sabe que o inimigo não pode tocar na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho visto e vivido coisas na minha casa, que eu estou vendo o inimigo tripudiar, eu estou vendo o inimigo fazer isso e aquilo. Querido, preste atenção. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você anda debaixo dos princípios da fé, a sua vida não é como um barco à deriva, a sua vida, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe nada na sua vida que é por acaso. Deus tem planos perfeitos e Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Nada do que estiver acontecendo na sua vida é descuido de Deus. Deus está olhando por você, Deus está cuidando de você, Deus está te levantando na hora certa, Deus está te empoderando na palavra, Deus está te levantando para vencer, porque Ele já te fez em Cristo Jesus mais que vencedor. Essa é a realidade.
Sabe, às vezes nós ficamos vendo algumas coisas dentro de casa e achamos que o inimigo está vencendo. Ei, você é mais que vencedor. Jesus, ele venceu a morte, o maior e o último inimigo a ser vencido. O inimigo está usando certas artimanhas, porque ele sabe que o tempo dele se aproxima. Para ele não tem perdão. A sua casa vai vir para Jesus. Aqueles que não se arrependeram vão se arrepender. Aqueles que ainda estão nas trevas vão vir para a luz. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ei, você esqueceu que a pessoa mais difícil a se converter já se converteu? Quem, pastor? Você. Não ou não é? Então, se você converteu, qualquer um pode converter. Mas é que a gente se acha tão merecedor e o outro tão desfavorecido. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A sua vida não perdeu o controle. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Preste atenção, o inimigo, ele não está fazendo ciranda na sua casa. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e os céus não estão em crise. Você é uma pessoa dentro da sua casa responsável para atrair o céu para a terra. Os céus não estão fechados sobre a sua casa, querido. É você que está com a boca fechada. Abre a sua boca e profetiza vida, cura, salvação, libertação, e você vai ver acontecer. O inimigo não pode tocar. Pastor, mas tocou no meu filho, talvez ele ainda não é de Jesus. Mas lembre-se, na nova aliança, a santidade, ela contagia a imundícia. Você tem que entender isso. Ministre. Por isso que fala que os filhos das trevas às vezes são mais do que espertos, porque eles não perdem tempo. Fica fazendo os trabalhos deles aí, fica fazendo as mandingas, fica fazendo, e vai tudo na mentira, na enganação, mas vai colando e vai pegando. Só que crente, ei, eu e você, nós temos os oráculos de Deus, temos a palavra de Deus, temos a promessa de Deus, temos a condição de sermos mais que vencedores. Então você pode abrir a sua boca, porque quando você abrir a sua boca, não é o Ricardo, não é a Ana, não é o João, Joaquim, a Maria, é o próprio Deus que vai estar falando ali com voz de muitas águas. Corações vão se render, histórias vão mudar, porque essa é uma promessa que Deus tem, não somente para nós, mas para toda a nossa descendência, a nossa casa. E sabe, o próprio apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 3, no verso 8, ele diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então você vai declarar lá na sua casa que Jesus, ele se manifestou. E ele já se manifestou. Ele se manifestou há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário. Mas agora tem um embaixador nessa casa. Tem uma embaixada de Jesus aqui em casa. Então ele está se manifestando aqui em casa. E ele se manifesta aqui para destruir as obras do diabo. Essa é a promessa. E eu vou continuar crendo, porque eu sei que essa é a vitória que vence o mundo. A minha fé. E para finalizar, você pode ficar de pé. Essa é a segunda característica. Não ignoramos os desígnios do diabo. Não subestimamos. Mas muito longe disso também não superestimamos. Colocamos ele no lugar devido, que pelo que consta debaixo do estrado dos nossos pés pela fé. Agora preste atenção. Humilde, não ignorar os desígnios do inimigo. E terceiro, o mais que vencedor é perseverante. Sabe, ninguém vence se não chega ao fim. Já viu alguém que venceu sem chegar ao fim?
Alguém conhece alguém que venceu? Ele venceu a corrida, mas não chegou ao fim. Ele venceu a prova, mas não chegou ao fim. Ele venceu a jornada, mas não chegou ao fim. Ele venceu no curso superior, mas não chegou ao fim. Não existe. Então não adianta simplesmente começar, precisa terminar. Porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E olha para mim aqui, as crianças estão chegando, mas olha para mim, nós estamos terminando. A terceira característica é persistência, perseverança. Por quê? Porque exatamente dia após dia, perseverando no Senhor, que eu vou vendo o quanto Ele me amou e o quanto eu sou o vencedor. Porque eu posso passar por dias difíceis, posso passar pelo dia mau, posso passar pelo ano da Covid, posso passar por um infortúnio no trabalho, posso passar por uma escassez, posso passar por uma aflição, mas eu já sou em Cristo Jesus mais que vencedor. E eu não paro, eu não desisto, eu não olho para trás, eu não sou daqueles que, desistem, olham para trás. Nós somos os da fé, que não retrocedem. Não pare, não desista, não abra mão, não tema as más notícias. Saiba que virão más notícias. Verão más notícias. Ai meu Deus, que notícia é essa? Querido, não se abale, não tema más notícias. Lembre-se que o Senhor te ama, que Ele te fez mais que vencedor. Não importa o que você está passando, você já é mais que vencedor. Já é. Viva assim, porque aquele que começou boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. A obra não completou, não pare no meio, não deixe o canteiro de obras mal acabado. Fala para Deus: eu sou um edifício, eu sou um prédio, eu sou um edifício de Deus. Completa a sua obra, Senhor. E finalmente, lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas quer dizer todas elas. Coisas boas vão cooperar, coisas que não são boas vão cooperar também. A questão não é o que você vai encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em você. Coisas boas vão cooperar para aqueles que são mais que vencedores. Coisas ruins vão cooperar para aqueles que são mais que vencedores. Coisas boas vão cooperar por aqueles que andam pela fé. Coisas que não são boas vão cooperar para aqueles que andam pela fé. Lembre-se disso. A questão não é o que o mundo vai oferecer, mas é o que Deus já te ofereceu em Cristo Jesus. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, em Cristo Jesus já está dentro de você. E na hora certa você vai tirar exatamente do bom tesouro, para você viver a vida de Deus. E é isso que Deus quer fazer nessa hora. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus e dissesse ao Senhor: Pai, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu não vou temer más notícias, eu não vou deixar que as coisas me tirem do rumo, porque eu sei que todas elas podem cooperar e vão cooperar para mim. Aleluia! Tua graça
ainda com seus olhos fechados, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. O Senhor está te levantando nesta noite, como um homem, uma mulher mais que vencedor. Mas quem sabe hoje você precisa fazer uma confissão de fé. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor, nesta noite, todos repitam, digam: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração, e agora, eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, e meu Salvador, e que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, porque o filho volta à casa do Pai, à presença do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão aí onde você está. Se você fez esta oração e se identificou com ela, amém. Eu vejo mãos levantadas aqui à minha frente, eu vejo mais outras mãos levantadas aqui à minha esquerda. Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Você que está em casa também pode fazer dessa forma, o Senhor está te vendo. Pai, que o Senhor contemple essas mãos levantadas nesta noite. Pai, eu sei que muito mais do que uma mão erguida é um coração rendido. Eu creio que essas vidas nunca mais serão as mesmas, porque há uma realidade espiritual que está sendo comunicada agora, que nada pode separá-las do teu amor que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, ó Deus, profetizamos vida, salvação, reconciliação, e que em nome de Jesus esses homens e mulheres possam andar em novidade de vida, essa vida que o Senhor tem como mais que vencedor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, preste atenção, você que fez um sinal com a sua mão, sabe, você não está simplesmente se rendendo a uma religião ou a uma igreja, você está se rendendo a Jesus. Você está, quem sabe, se reconciliando na sua caminhada com Jesus. E a caminhada não é individual, porque somos família de Deus. Então nós queremos caminhar juntos. Nós fazemos isso porque a fé cristã é exatamente um estilo de vida através do qual vivemos como família. Então você que levantou a sua mão, na saída, do lado direito, tem um stand. Vai haver ali homens e mulheres, ali com uma camisa escrita assim: servindo por amor. Essas pessoas são pessoas de Deus. Se você nos der essa liberdade e essa honra, deixa ali o seu nome, deixa ali o seu contato, porque nós vamos orar por você, vamos propor essa caminhada da fé até o dia de Cristo. Amém? E é assim que é bom, porque nós somos encorajadores uns dos outros. E aí um vai falando: olha, não se esqueça, você é mais que vencedor. Aí um apruma, outro apruma, e nós vamos seguindo até aquele dia maravilhoso. Amém? Amém, queridos? Quantos aí estão encorajados pela palavra de Deus nessa noite? Quantos vão sair para viver a vida de Deus? Quantos aqui são mais que vencedores? Aleluia, que o amor de Deus Pai,
a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, uma semana de bênção e vitória para vocês, mais que vencedores.